Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um caso aberto apresentado pelo detetive Amaral e Dr. Marcelo Lima Rocha. O nosso convidado de hoje é o advogado José Valdivino de Carvalho Neto, advogado trabalhista, assim como seu pai, o renomado Dr. Tarcísio Leitão, que nos deixou aos 80 anos em uma segunda-feira, dia 1º de agosto de 2016. Dr. Valdivino Neto atua como perito judicial e juntos vamos explorar este universo fascinante. Com a palavra, Dr. Marcelo Lima Rocha, para dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Muito bem-vindo, doutor Valdivino. Obrigado, Tudo bem? é um prazer. Vamos aqui desenvolver esse assunto sobre perícia judicial e a gente queria lhe conhecer mais sua atuação, sua formação profissional e basicamente o seu interesse pela perícia judicial. Perfeito. Bom, como o Amaral falou, eu sou advogado, atuo na área trabalhista, também sou formado em administração de empresa. As pessoas pensam muito que a minha fundamentação para ser perito judicial é por causa da área jurídica, mas na verdade a lei do administrador também dá uma fundamentação muito grande. É o artigo 2º da lei do administrador. Ela diz que o administrador pode emitir laudos e pareceres. E atuo como perito judicial desde 2005, aí já se vão aí, nós estamos em 2024, aí 19 anos mais ou menos, né? E a minha especialidade, a minha expertise é a grafotecnia, é aquela, dizer se a assinatura ou a grafia é ou não da pessoa. Também faço a papiloscopia, que é aquela digital, saber se a digital está em algum local, em algum papel, em algum objeto. Recuperar, né? A gente chama revelar digital. Revelar digital. Recuperar justamente. digital, exatamente. Mas, Valdivino, o que levou você a esse caminho fascinante da perícia? Realmente é fascinante. Eu fiz um curso em 2004, um curso na SMEC, na Associação dos Magistrados, ali atrás do Bevilacqua, aqui em Fortaleza. Um pessoal organizou, o curso foi ministrado na SMEC, e os professores eram os professores que tinham uma chancela da UFC. Eram policiais civis que estavam fazendo esse curso. Era um curso de 60 horas aulas, um curso excelente, né? Então fiz esse curso, guardei na gaveta. Em 2005, já no escritório, eu não era nem formado ainda em direito, surgiu uma demanda lá no escritório em que se precisava fazer uma perícia grafotécnica. E aí foi quando a coisa começou. Então, na verdade, eu fiz a aquisitação, né, os quesitos para o perito responder as perguntas técnicas. E aí eu disse, rapaz, eu sei fazer isso aí. Então você atuou como perito assistente? Basicamente sim, né? E depois eu cheguei para uma amiga que trabalhava no fórum e disse, olha, como é que eu faço para me cadastrar para fazer isso? Ela disse, olha, faça um currículo de uma página e deixe na secretaria que eu faço o seu cadastro. E aí ela deu o conselho que foi a cereja do bolo. Mas não faça só na minha secretaria, faça e distribua nas outras. Perfeito. 6 meses depois, eu comecei a ser chamado em todas as varas, menos na dela. Né? Engraçado. E a partir daí, eu comecei, no primeiro ano foram 6 laudos, no segundo ano foram 20, e assim, nesses 19 anos já tenho alguns laudos já elaborados. Se deslanchou, né? Aí eu sou cadastrado na Justiça do Trabalho, no Fórum da Justiça Federal e no Fórum na Justiça Estadual. Perfeito. Surgiu aqui uma curiosidade. Pois não. Eu acho que nós somos da mesma faixa etária, né? Sim. E me lembro demais de passar aquela sessão da tarde, aquele sessão aventura. Sim. Né? Tinha um homem de 6 milhões de dólares, tinha, né, aquela maleta e tal. Eu acho que todo jovem se visualizava assim. Você passou por isso quando foi começar em perícia, principalmente nessas questões muito técnicas, muito investigativas. Sim. Não tem como a gente não fazer essa associação, né? Quando a gente faz o curso e vê a possibilidade de a gente mexer com o equipamento, mexer com a perícia em si, a gente faz realmente aquela associação, né? De quando a gente tinha 10 ou 16 anos, sei lá, aqueles filmes, realmente
a gente faz uma associação muito grande. Né? É muito interessante. Mas assim, a perícia em si, na verdade, o fundamento é descobrir alguma coisa. Sim. Né? Ou confirmar algum dado. Né? Sim. Então, eu acho que quais assim, as características para um bom perito que você pode elencar e dizer que as pessoas, né, que têm desejo nessa atividade profissional possam investir? Bom, a pessoa tem que ir atrás, realmente, né? Por exemplo, aqui em Fortaleza são pouquíssimos, eu acho que quase que nenhum curso de perícia. Quando eu falo perícia, existe uma gama de perícia, né? Tem a minha grafotécnica, tem tem a balística, tem a papiloscopia, então tem uma gama muito grande. Então, os cursos são muito reduzidos. Então, por exemplo, o que é que eu faço? Eu, todo ano, religiosamente, eu faço uma viagem para os congressos e seminários em todo o Brasil. Né? A gente aprende muito, o network é muito bom, e eu sempre digo que a pessoa tem que ir atrás, principalmente aqui em Fortaleza, que o espaço é muito pouco de curso, né? E tem que ser muito detalhista, né? O perito ele é muito detalhista. Se você me trouxer aqui uma assinatura para eu ver, eu já começo a escanear ela todinha, sei os pontos que eu tenho a analisar, ali eu já tenho uma total noção. Então, ele é muito detalhista, né? Tem que ter essa visão do detalhe. Entendi. Então você hoje é um perito judicial, né? Que é nomeado pelo... O que faz um perito judicial? O que ele atende? Porque qual é a diferença do perito florense para poder o perito judicial? Para os nossos que estão nos assistindo aqui, ele entender bem qual é a diferença e o que o perito judicial ele vem a atender nos processos cíveis, né? Cíveis e criminais também. O perito criminal, o pessoal ali da PEFOS, o pessoal da PEFOS, o pessoal da Polícia Federal, até mesmo no Exército, eu não sei se você sabe, mas o Exército também tem peritos. Sei, né? sei disso. São o pessoal concursado, né? Então eles fizeram o concurso para perito criminal. Então tem algumas coisas, por exemplo, que eu não posso atuar porque é da área específica da área criminal. Esse é o pessoal concursado. Certo. E existe o perito judicial, é aquele que não é concursado, ele é nomeado. Você se cadastra no fórum, em qualquer fórum que você tenha interesse, e você fica à disposição do juízo. O perito judicial é um auxiliar direto do juiz. O juiz, ele não tem aquela técnica de saber se aquele cálculo tem uma taxação acima se o juro está abusivo ou não. Ele não sabe se aquela assinatura é realmente do Amaral ou não, né? Ele não sabe se aquela digital posta naquele documento que a pessoa não soube assinar, ele não sabe, não tem essa expertise, então ele pega um profissional daquela área para auxiliar. Então o perito judicial, ele é nomeado diretamente pela autoridade judicial, o juiz. O juiz requisita a gente e a gente vai fazer aquele laudo para então sanar a dúvida do juiz em qualquer área. Na minha área especificamente, na área a gente chama de perícia grafodocumentoscópica. A perícia, eu faço a perícia no documento como um todo. Posso saber se ele tem alguma alteração, se colocaram tirar esse parágrafo, se acrescentaram outro parágrafo, se fizeram alguma montagem, ou de acréscimo. Se houve edição, né? Se houver edição. Se houver edição. De acréscimo ou de decréscimo, né? Ou de assinatura. Então, é a perícia documentoscópica e dentro, inserido na documentoscopia, está a grafotecnia, que é a assinatura, a expertise. Especificamente pela assinatura, pela grafia. Você também, além de perito judicial, também atua como assistente em perícias, no qual você não é o perito, mas você atua como assistente de perícia? Sim, na verdade, como o nicho aqui de Fortaleza é muito pequeno que atuam, né? Uhum. Geralmente a gente conhece a grande maioria dos peritos na minha área, na documentoscopia. E uma hora eu sou perito judicial e aparece um colega que a gente já conhece de outras atuações, contratado pela parte para atuar como perito assistente. E em outras situações, o colega é o perito do juiz e eu sou contratado pela parte
para ser o perito assistente. Então eu atuo também concomitantemente como perito judicial e como perito assistente. Que você inicia elaborando alguns quesitos, né? A gente pode auxiliar quando a parte contrata a gente para fazer umas perguntas técnicas, para mostrar ao perito o que é que ele deve, ressaltar o que ele deve analisar, como também, caso a parte tenha interesse, elaborar todo um parecer grafotécnico para mostrar que aquela assinatura é realmente da pessoa ou não é, se for o caso, né? Existe até um provimento que mostra o entrelaçamento da advocacia com os detetives particulares. Justamente. Que é o provimento 188 de 2018. Do Conselho Nacional de Justiça. Do Conselho da OAB. Da OAB, quer dizer, da OAB É o artigo 4º, se eu não me engano, desse provimento, que fala que o advogado pode, para sustentar a sua tese, contratar um detetive. Ou ele mesmo fazer a investigação. Ou ele mesmo fazer a investigação, ou então contratar um perito assistente, para ele já botar uma peça pronta. Essa peça pronta, quando a parte contrata a gente chama de parecer grafotécnico. Quando o perito é nomeado pelo judiciário, pelo poder judiciário, pelo juiz, essa peça se chama laudo judicial, né? Certo. E quando a parte me contrata, é um parecer grafotécnico. Certo. Tem essa diferença entre parecer grafotécnico e parecer e laudo grafotécnico. Certo. Nós falamos aqui da questão do perito, nomeado pelo juiz. E o perito assistente. Havendo uma confusão tanto no assistente, você como assistente, havendo divergência de pareceres. De pareceres. Quem lhe contratou, a outra parte, né? Pode lhe contratar para você preparar uma contaperícia para coisar. Há essa possibilidade? Existe essa possibilidade, né? Agora, o melhor é que a parte já toma essa iniciativa, caso ela tenha condições, porque é uma perícia cara, né? É uma perícia cara, nem todo mundo tem condições de contratar um perito assistente para fazer a elaboração, aquele estudo todo. Então, o melhor é que ele já ponha essa peça para mostrar o que é que o perito assistente já analisou. Já facilita muito o serviço, né? Mostra o caminho que ele tem que trilhar. Mas também ele pode só elaborar a quesitação, né? Mas o melhor é que ele já ponha a peça pronta para o perito do juiz ver que já houve aquela análise. Agora, se o perito judicial já fez uma análise e a parte não concorda, ele quer contratar um técnico para mostrar se existe alguma falha naquele laudo elaborado pelo perito judicial, a gente também faz, né? Me diga uma coisa, doutor Malvino. A perícia, ela é 100% confiável? Ou houve casos em que não pode ser determinado se é ou não é a assinatura de alguém? Certo. A eficácia da perícia. Entendi. Quando a gente analisa uma assinatura, a gente analisa os gestos gráficos feitos de forma inconsciente pelo escritor. Ele não sabe que ele naquela grafia ele usou uma pressão, ele usou uma inclinação axial, ou seja, a tua assinatura tende mais à esquerda, fica vertical ou tende mais à direita. Ele não sabe o espaçamento que ele dá entre as palavras, ele não sabe o espaçamento que ele dá entre as letras, ele não sabe o espaçamento, ele faz tudo isso de forma inconsciente. O espaçamento do começo da linha, se ele utiliza a linha toda, se a letra dele é pequena, se a letra dele é grande. Então são vários fatores que ele faz de forma inconsciente, e é nisso que a gente vai atrás. É no gesto gráfico que ele faz de forma inconsciente. Então, basicamente, é muito certeiro. Lógico, o que é que existe de falha? É você não ter o original do documento. Você tem que ter parâmetros para comparar. Quanto mais parâmetros, quanto mais assinaturas que eu tiver do periciado para confrontar com a assinatura questionada, melhor. Aí a pessoa morreu, mas a família quer saber se ele assinou ou não aquele testamento. Eu só tenho o CPTS, a carteira profissional dele, identidade, passaporte e mais umas duas. Eu só tenho 5. O ideal é você ter 20, você ter 30. Então veja que aqui eu já vou com a minha análise um pouco mais truncada, porque eu não tenho aquela gama de gesto gráfico que eu iria analisar.
Porque você analisa e sem querer, às vezes você faz de um jeito, mas lá na outra ponta, quando você assina muito, já está de outro jeito. Então, todo esse gesto gráfico, quando você tem pouco material para confrontar, o perito vai ter um campo mais reduzido de certeza, né? Outra coisa, se eu só tenho uma cópia do documento e se eu disser que a assinatura é do Amaral, eu posso dizer que a assinatura é do Amaral só numa cópia, mas eu não posso dizer se pegaram realmente a assinatura do Amaral, escanearam, puseram em outro documento e imprimiram. Fizeram uma edição. Fizeram uma edição. A gente chama uma clonagem. Uma montagem, né? Pegaram, clonaram a assinatura dele, puseram nesse documento. Então, eu tenho condições de dizer que a assinatura é do Amaral, mas eu não tenho condições, pela falta do original, dizer se pegaram em outro documento e puseram aqui. Dá um exemplo aqui, doutor. Digamos o seguinte, uma pessoa que, com má fé, venha a assinar um título executivo, tipo nota promissória, o cheque, e já sabendo que não vai honrar com aquele compromisso firmado. E, digamos assim, assina de uma forma diferente, digamos eu seja destro, assinei de uma forma diferente, ou eu mesmo venha assinar com a mão esquerda, né, que muda totalmente o alinhamento, a grafia e tudo mais. É perceptível esse tipo de conduta pela perícia? Tudo vai dificultar mais ainda a vida do perito, né? Então, já que o autor está de má fé, ele vai fazer de uma forma que... Para contestar depois. Para mais à frente ele questionar aquela titularidade, aquele título, aquele agente ali, como sendo ele quem firmou o compromisso. Certo. A perícia é capaz de confirmar, num caso desse, que ele, apesar de ter usado de má fé, apostou. Ele assinou, né? Dele. Como eu disse, aí vai dificultar mais a vida do perito. O perito vai ter que ter uma técnica mais, de se debruçar mais ainda. Agora veja, a forma mais chula que se tem de analisar se uma assinatura é ou não é de uma pessoa é a ornamentação. Então, quando ele vai tentar burlar a sua própria assinatura, ele vai fazer alguma coisa diferente para depois ele dizer, essa não foi minha assinatura, ele esquece que o perito vai analisar não a ornamentação, ele vai analisar o gesto gráfico. Ele vai pegar alguma ornamentação, mas ele vai pegar o gesto gráfico. E são nesses gestos gráficos que vai convergir para ele ou divergir. Mas que vai dar mais trabalho, vai. Né? O ideal é que quando a pessoa, num negócio, ele veja a pessoa assinar. Né? Ele veja a pessoa assinar. Esse exemplo que eu estou lhe dando, a pessoa realmente viu que ele assinou. Só que a má-fé, conscientemente, no emprego da má-fé, ele, digamos, a assinatura dele seja estilo rúbrica, e ele escreveu normalmente a palavra. A gente chama digamos, por extenso. Meu nome Marcelo, minha assinatura não é escrito Marcelo, mas eu escrevi por extenso, e já tentei macular aquela letra, tentando a fim de contestar depois, lá na frente. Que ele venha desenhar, né? Desenhar o nome dele, né? Porque ele assina com o cérebro, né? A perícia também ele assina com o cérebro, tem meios de mão. Que possam identificar que há ali algum indício que foi ele. Tem. Daí a necessidade do perito ter uma gama de material para confrontar. Porque em algum momento ele fez esse gesto gráfico em alguma dessas 10 assinaturas que eu vou pegar como padrão para confrontar, ele fez aquele gesto gráfico que vai me chamar a atenção. Porque é o subconsciente dele, ele não se apercebe que faz isso. Né? Ainda que ele tenha um emprego da má-fé, mas aquilo ali é tipo mecânico, né? Tipo mecânico. Certo. Ele vai tentar burlar, mas ele não vai conseguir. Existe, por exemplo, um caso que eu peguei, o juiz queria saber se a pessoa rubricou uma folha. A assinatura na segunda folha, a assinatura estava ok. Mas o conteúdo da primeira, e ele disse que não rubriquei. E aí chegou até mim e eu fui coletar o padrão gráfico dele. Comecei com o começo, a assinatura completa. Depois... Então você teve uma demonstração, Então você colheu um comparativo. Ele foi lá, assinou para você fazer a comparação. Eu me encontro com ele, o juiz, a gente marca um local, né, as partes vão para coletar a assinatura dele.
E aí eu coletei a assinatura dele, por extenso, aquela completa, e eu disse, agora você faz só um visto. Aí ele disse, não, doutor, eu não tenho visto não. Só quero um gerente de uma empresa. E aí quando ele disse isso, a orelha ficou em pé e a luz amarela acendeu. Porque tanto o juiz como o perito, todo mundo quer enganar esses dois, né? Quando chega na minha mão, ou quando chega na mão do juiz, já tem a controvérsia, né? Já tem o embate. Isso é um faro da profissão, a pessoa já tem essa experiência. Já. Sabe, né? de quando Então, há emprego da má fé. Quando ele falou isso, já acendeu a luz, né? Entendi. Aí eu disse, se eu fizer, tu tem cartão de autógrafo onde? Aí esse cartório tal, Major Facundo ali na... Pediu a cópia. Aí se eu redigir aqui uma assinatura, um texto, tô autorizando a me ter acesso ao teu cartão de autógrafo, você autoriza? Não, doutor, sem problema nenhum. Peguei aqui meu notebook, redigi na hora, ele assinou. Via de regra, eu teria que pedir autorização ao juiz. Para acessar o documento. Porque não é só porque eu sou perito judicial que eu tenho acesso à ficha de todo mundo. E até porque é uma discussão, há um litígio, tem que ser de uma forma legal. Tem. Né? Peguei esse papel, levei até o cartório viu que era a assinatura dele e me deu acesso ao cartão de autógrafo dele. E aí quando eu tive, tava lá as 3 assinaturas no cartão de autógrafo, mas ele tinha rubricado. E quando aí eu escaneei, né, bati a foto e batia, né? Então, às vezes as pessoas querem burlar, a gente já sabe quando a pessoa quer burlar. Quando ele diz uma coisa, uma frase, a gente já sabe aonde pegar ele, aonde ir atrás, o que perguntar, o que não perguntar e como perguntar. Rapaz, já você deu essa demonstração, vamos além. Luiz Menezes, era a assinatura dele ou não? Do Luiz Menezes? Sim, lá de Iguatu. Do Iguatu não, do Tianguá. Que você foi um que fez a perícia. É porque você pensa que eu decoro tudo, mas eu não decoro tudo, não. Do prefeito que estava na UTI, quem mandava, que a imprensa disse que ele se encontrava na UTI, quem mandava na prefeitura era a primeira-dama e os servidores. Rapaz, eu vou ser sincero, eu não me lembro, porque Era um muita documento casa. Eu me lembro que eu fiz a assinatura de um prefeito, em Tianguá. Mas eu não me lembro nem a localidade, não dá para decorar isso tudo, não. Eu não sei nem se foi convergente ou se foi divergente, eu não tenho condição de memória dizer um Acho negócio que foi em desse. 2020, 2022, coisa assim recente. Então. Me diga agora uma curiosidade aqui também, doutor Valdivino. Normalmente nós, com o passar do tempo, nós mudamos um pouco a caligrafia. Sim. Tu disseste aí a questão de um senhor, um testamento, foi comparado com RG, CPF e tal, ou CTPS. Enfim, é o mesmo, quando eu me deparo com assinatura de 25, 30 anos atrás, eu acho ela assim quase que não foi dada por mim, né? Não Sim. foi feita por mim. Também há essas variações. E a perícia consegue, ainda assim, se você tiver um parâmetro de 30, 40 anos atrás, com a assinatura atual... Para a gente fazer uma análise, a gente tem que se basear em alguns princípios da documentoscopia. Um deles é a contemporaneidade, ou seja, eu não posso pegar uma assinatura do Valdivino quando o Valdivino tinha 15 anos com o Valdivino agora, com já mais de 50. Se um perito fizer essa comparação, talvez ele vai dizer que não é. Porque eu preciso me preocupar em pegar coisas contemporâneas, porque existe realmente... Como a assinatura vem do cérebro e o seu cérebro com 16 anos não tem a maturidade quando você tem 50, né? Então a sua grafia, a tendência é mudar. Tem gente que não muda, mas o normal é mudar. Então você precisa pegar uma coisa contemporânea, porque senão você pode incorrer em erro e fazer um laudo que não vai ser a verdade. Entendi. Me diga uma outra curiosidade aqui. Eu tenho 2 filhos pequenos, não é pequenos não, um já é adolescente, 16 anos, outro de 10. Ambos, na época de alfabetização, tinham um estilo de letra que a nossa época acredito que não era, que hoje chama-se letra bastão. Antigamente nós tínhamos a caligrafia e a letra de forma. A letra de forma seria a letra que eles estão fazendo agora a nomenclatura de letra bastão. E você vê, os jovens, eles têm uma dificuldade de caligrafia, aquela caligrafia que nós tínhamos a necessidade de fazer, usávamos caderno de pauta. Dificulta a letra de forma ou facilita
a perícia? Dificulta, né? Dificulta. Mas mesmo assim a gente pega o gesto gráfico, né? Então, Ainda assim, gestos gráficos, mesmo sendo aquela letra de forma, bastão, que hoje é chamado. Quando você deve estar perguntando uma confrontação de uma carta feita em letra cursiva, né? Como você falou aí, de outra carta feita em letra de forma, né? Se a gente fizer a carta, existe a dificuldade, porque o melhor é você confrontar a letra de forma com letra de forma, letra mais cursiva com letra cursiva. Mas ele vai deixar o gesto gráfico, né? A gente pega assim, umas 3 folhas de carta para confrontar e com certeza vai ter condição de dizer a convergência ou não. Assim, hoje o mundo, pela tecnologia, a utilização de teclados, né? Celulares, hoje os jovens não têm esse hábito de escrever tanto quanto nós tínhamos. Exato. Né? Nós tínhamos aquela história de escrever em caderno, tal, e hoje eles já não usam tanto a escrita, mas a digitação, o celular, o WhatsApp. Isso mais à frente não vai dificultar muito a perícia, não? Digamos assim, no futuro 10, 20 anos. Com certeza. Agora, eu acho que daqui a 10, 20 anos... Eles não têm um padrão de escrita, basicamente, né? Mas quando ele vai botar o pensamento dele no papel, ele vai deixar um gesto gráfico. Né? Fica a identidade dele. Por mais que ele não tenha o hábito de escrever ou não, aquilo ali vai fazer parte do gesto gráfico dele. Né? Vai ter a identidade dele na escrita. Vai ser a identidade dele na escrita. Independentemente do tipo de letra, se for até, digamos, eu estou aprendendo, não sei escrever, eu estou aprendendo, mas eu tenho uma identidade ali, o perito vai coisar. Mas o que eu queria lhe fazer uma pergunta, o perito criminal, quando ele se depara em fazer uma perícia, que ele é um desafeto de uma das partes, se ele não se julgar suspeito e pedir que seja nomeado outro perito, aquele laudo pericial, ele pode ser discutido, inclusive até anulado, Sim. né? Como é que funciona a questão do perito judicial, quando ele se depara numa situação dessa e ele é um desafeto com uma das partes, né, que está dentro do litígio, do documento que ele vai ter que apreciar, né, que vai fazer a perícia, qual é o procedimento que tem que fazer? É a mesma coisa ou não? Ele pode fazer independentemente, e eu acredito que possa ser também no caso de se tornar anulação, né? É a mesma coisa, né? Na verdade, o juiz, de pronto, quando ele vai nomear, diz, vou nomear Valdivino nesse processo, que as partes digam de alguma suspeição dele. Ou seja, as partes vão ver e aí a parte vai dizer, não, mas esse perito é parente da parte, é primo da parte, né? Então não dá. Então, às vezes, as próprias partes... É muita gente vigiando o processo. É o juiz, é um advogado da outra parte. Promotor. É o promotor. E são 2 advogados também, né? De cada parte. Tudo está vigiando. Então, se chegar nessa situação... Com certeza vão fazer a suspeição. E até mesmo o próprio perito, né? Eu já tive casos... Como um bom profissional, ele tem que já tomar a iniciativa. Eu já tive casos em que a pessoa era muito amiga minha, né? E ela me ligou morta de feliz. Valvino, você foi nomeado perito na minha questão, vai dar certo. Eu disse, não vai dar certo. É melhor não. Não vai dar certo. Assim que eu receber a notificação... Eu vou dizer ao juiz que eu vou me declarar suspeito. Passa até uma credibilidade até para o próprio magistrado, né? Ele quando ele vai ser, né, auxiliar, né? Passa para o advogado, para o magistrado, para as partes e para a sociedade como um todo. Com certeza. Porque se eu for fazer isso o tempo todo e não me der por suspeito, a minha credibilidade como perito, eu não vou passar 2 anos mais atuando, né? Então, agora, veja que eu não posso atuar como perito judicial, mas eu posso atuar como perito assistente. O artigo do Código do Processo Civil diz que o perito assistente contratado pela parte não existe suspeição. Pode ser o meu pai, pode ser meu filho, pode ser meu primo, pode ser meu amigo, porque eu vou fazer uma defesa técnica. E eu sou de confiança. Na verdade, ele quer contratar uma pessoa de confiança.
independente de ser pai, filho, parente, amigo, esposa ou tudo mais. Então, como nesse você, caso, como não existe perito suspeição. Assistente, você não está exercendo mundos públicos. Isso. Justamente. Exatamente. Justamente. Eu tenho uma curiosidade aqui, doutor Valdivino, que eu tenho perguntado a vários entrevistados aqui. Perguntei a engenheiro, a advogado, perguntei a delegado de polícia. É sobre a inteligência artificial. Sim. E vou fazer a mesma pergunta, de forma genérica, e você aplica a sua atividade. A inteligência artificial, você a vê como ferramenta ou como uma concorrente para tomar o canto do perito? Não, vai ser uma ferramenta. Vai ser uma ferramenta, né? Porque o computador, ele faz com que ele faz a operação com os dados que a gente alimenta. Mas os dados são muito diversificados que às vezes ele não vai conseguir interpretar como eu interpreto, né? Então, com certeza vai ajudar Mas isso já vem acontecendo, né, Valdir? A máquina é muito objetiva, né? Não vê o lado subjetivo. Não vê o lado subjetivo. Como você disse, que quando a pessoa fala alguma coisa, você capta o objetivo que ela quis dizer, né? Então, o lado subjetivo, a máquina nunca vai suprir. Mas hoje a tecnologia, a inteligência artificial, está tão avançada que, digamos o seguinte, você colocar aqui uma assinatura, 5 parâmetros, e o computador fizer aquela leitura e dizer é ou não. Sim. Aí é onde eu lhe pergunto, você acha que um futuro ou breve ou ainda mais distante, a inteligência artificial pode ser adotada somente como ferramenta ou ela pode ser um concorrente da função do homem? Eu acho que vai ser uma ferramenta. Eu não sei se ela vai... Bom, pode ser. A tecnologia é uma coisa muito sofisticada. A gente dá um tiro aqui de um foguete, o bicho vai parar na Lua, desviando de meteoro e tudo, né? Então, realmente é uma pergunta que... Mas eu acho... Mas veja, quando você dá um tiro de um foguete e vai parar na Lua, você vê agora nessa semana, esse mês... Teve astronautas que ficaram mais 6 meses lá por um erro da tecnologia, né? Então, o ser humano que estava como base aqui, ele teve que se virar para 6 meses depois resgatar o pessoal. Então, com certeza, é sempre uma ferramenta. Ele não vai utilizar, ele não vai conseguir fazer tudo só. Assim, nesse diapasão de ferramentas, quais são os outros materiais, outros equipamentos que você utiliza para realizar uma perícia? Olha, eu vou começar com o local do perito grafotécnico. Todo perito tem um local de crime. Uhum. Tem o corpo que foi alvejado a bala, então vai ao perito do local de crime, ele vai ver o tipo de pingo de sangue, se o sangue foi feito aqui, se o sangue foi feito lá, se o sangue caiu de uma altura tal, do pingo do sangue. Ele vai ver se o tiro foi a curta distância, a pouca distância, se aquele projétil veio daquela arma ou se não veio. A posição, né? A posição, a angulação do tiro, né? O local do perito grafotécnico ou do documentoscópico é o documento, né? Então, assim, a técnica é a coisa básica que o perito deve saber. Ele deve saber o que analisar. Às vezes, um detalhe a mais... ele precisa de um scanner de boa resolução para ampliar, até para conseguir separar aquela parte e mostrar dentro do laudo para o juiz e para as partes. Porque não adianta eu dizer que esse L aqui foi começado assim ou foi começado assado. Se eu não pegar esse L, ampliar, puser num laudo para as partes verem. Eu digo e comprovo. Então, nos meus laudos, tem um artigo do Código do Processo Civil, 473, parágrafo 3º, que diz que o perito pode, ele diz pode, botar no seu laudo ilustrações, fotos, planta, né, croquis, tudo. Então, quanto mais coisa... Então, eu preciso me usar de algumas ferramentas, né, de um bom scanner, se for a papiloscopia. Aqui, nesse papel, se eu tocar aqui... como é que eu vou saber se tem uma digital aqui, se o Amaral tocou, se o doutor tocou? Então, eu tenho um pó aqui que eu vou revelar isso. Então, são ferramentas que eu tenho que ter para mostrar para alguém que é leigo, que é o juiz, são as partes,
que a assinatura é da pessoa, que a digital é daquela pessoa, né? Até para colher, né? Até para coletar. Para coletar. Até para coletar. Eu entendi o que o doutor Marcelo falou e assim, eu acho que a tecnologia, eu concordo até com você, Valdivino, porque hoje existe o soft. Sim. E nada mais é do que a inteligência, né? É uma inteligência artificial movida por um software que ele é a cada ano, até por questão monetária, financeira, ele é atualizado até para poder agilizar. E aí ele, dentro do que você colheu, você coloca lá e ele faz. É como a inteligência artificial. Eu sempre comento, tanto com o Ari, que é um amigo da gente, que trabalha comigo, como com o Tiago também, e às vezes nas nossas viagens pelo Brasil afora, mas o doutor Marcelo, que a gente viaja muito. A seguinte situação, nós não estamos preparados ainda para a inteligência artificial. Porque o que ela diz? Você chega hoje em um hospital aqui, grande, que eu não vou citar o nome, porque para não dizer que é questão política, e que lá o sistema deles, ele diz o horário que você vai, a agenda, tudo mais e tal, mas ele não diz que que os pacientes vão esperar do lado de fora no sol quente. E aí o cara chega às 5 horas da manhã lá e fica até 1 hora da tarde debaixo do sol quente, doente para poder ser atendido. Quer dizer, mas lá a programação que está lá no sistema tá linda, né? Tá linda, mas o Estado, e aí a inteligência artificial não tem como visualizar isso. Eles não colocam isso. Se ele bater sua foto, ele podia até alcançar, porque você alimentava as informações e aí ele ia fazer um trabalho bem feito, né? Mas existem algumas coisas, procedimentos que são lá. Mas eu queria até comentar aqui um fato que o doutor Marcelo esteve junto comigo nessa empreitada, quando você fala na questão da coleta, da perícia, do campo, do local do crime. Sim. Existe um cliente meu que ele herdou, a esposa dele, né? A ex-esposa dele herdou uma propriedade que era do pai dela, lá em São Paulo, na região sul, Paralírios. Uma propriedade onde o vizinho, que já tinha uma propriedade, existia uma posse de 20 e tantas hectares e ele cercou a do nosso cliente, né? E essa propriedade ele não vivia dentro, porque é uma área de APP. E ele contratou um advogado e houve a discussão, não conseguiu. E na época ele pediu que eu fizesse um levantamento, eu até achei estranho, que a primeira vez que eu fui lá, quando você diz assim, invasão, eu só me deparo as cenas que a gente vê aqui dentro de Fortaleza, que é várias medições 4x4, né, 3x4 e tal, cheio de... E eu disse, vou me deparar lá. E eu entendi que eu ia fazer um trabalho, além de identificar, fazer um trabalho social, saber quantas famílias tinha lá dentro, quantas crianças tinha alguém estudando, se tinha pessoas idosas, para fazer um levantamento e entregar para que ele pudesse, quando ele vier adquirir a emissão de posse, fosse o cumprimento, não ir mais para o tribunal mandar para o choque fazer aquele estudo, já está um negócio bem mastigado, ou que mandasse, mas já tinha um material já feito até para poder agilizar. E numa audiência, e nós quase perdemos essa questão, né? Nós não, porque a causa foi o que arrumei para os advogados, e eu era o detetive que trabalhava na área e como trabalho até hoje. E a gente via que ia perder o processo, e eu visualizei que não existia posse, porque era uma área de APP, e essa área de APP não cabe os capião. A área de APP não cabe os capião. E que ele não tinha posse porque ele nem morava dentro da propriedade e nem tinha feito nenhuma benfeitoria. Porque lá tem árvore centenária, né? Sim. Lá tem árvore, eu acho que mais de 100 anos. Sim. Né? E outra coisa, próximo da represa Ambides, né? Ambides, que abastece hoje todo São Paulo. Vendo aqui dali, há pouco tempo eu tinha feito um curso na USP de GPR, no departamento de Geofísica. E eu sou uma pessoa que quando eu chego no canto eu gosto de interagir, fiz amizade com o coordenador do curso, com o professor George, gente muito boa e tal. E dentro dessa situação eu digo, cara, pra gente brigar, né, Marcelo? A gente tem que pegar um profissional, um perito, que entenda da flora e da fauna. Então vamos pegar um engenheiro florestal.
E aí nós liguei para o professor Jorge, ele me apresentou um professor lá, que inclusive, quando o Ministério Público de São Paulo solicitava ao USP a questão de fazer um estudo ambiental, quando necessitava, quem fazia era o Ribas, né? E aí, Luiz Ribas. E aí a gente contratou ele e tal. Primeira visita que a gente fez, ele disse, não, aqui não existe posse, aqui não tem. Começou a bater. E ele, além disso, nós contratamos ele como perito assistente, porque o perito judicial que foi nomeado era um engenheiro civil. Para entender de fora e fora, era meio complicado, né? Construção não tinha nenhuma. E quando ele elaborou os quesitos, para ele lá, e o perito marcou a visita, né? Que ele foi fazer o acompanhamento, o laudo do perito judicial constatou que o cara não tinha posse. E que ali era uma área de APP. E aí o processo reverteu completamente, o nosso cliente ganhou, né, a emissão de posse, e que a gente ficou até satisfeito. Então a perícia ela é muito importante. A cena do crime ela fala muito com o perito, né? Sim. Se a gente tivesse pego qualquer outro perito assistente que a gente procurasse cadastrado lá, que não fosse um perito especialista, como você é um especialista na área grafotécnica, né? Aploscopia. Também não tinha como alcançar, né? Não tem como alcançar. Mas, Valdivino, me diga uma coisa. Hoje, quanto é que custa hoje um laudo como assistente ou como perito judicial? Você quer saber? Horas trabalhadas por laudo. Olha, um laudo grafotécnico e já apresentar, a gente faz o pacote completo, a gente elabora a peça para mostrar se é ou não é a grafia da pessoa, e os quesitos para o perito judicial, né? Para o perito judicial varia em torno de R$ 3.500 a R$ 5.000. É uma perícia cara. Às vezes muita gente chega para mim e com demandas, uma demanda que não é de muita monta e a pessoa também não tem muitas condições. A gente vê que não tem condição, né? Mas gira em torno disso aí. Tu acha que além de grafotécnico é papiloscópico, né? Isso. E aí o que é basicamente a perícia papiloscópica? A papiloscópica é você ver se alguém tocou em alguma superfície, né? A pessoa não soube assinar e ele, no lugar de assinar, ele fez o recibo, né? Botou a digital naquele documento. Você tem a sua carteira de dinheiro dentro do cofre e alguém, de alguma forma, tocou dentro do cofre, né? Então a gente vai ver se existe dentro de algum objeto a digital de alguém, ou no corpo do cofre, né? Ou no documento que alguém tocou. Você tem um documento muito importante dentro do envelope, dentro do cofre, deixaram só o envelope, levaram o documento, mas a pessoa tocou no envelope para saber. Então, é saber se alguém tocou em alguma superfície. Então, geralmente, no polegar direito, né? A gente vai ver se as papilas das mãos, do dedo, se vai confrontar ou não com a pessoa que você suspeita. Lógico, eu, como perito judicial, eu não tenho acesso ao sistema da PEFORSA, ao sistema da Polícia Federal, né? Então, você tem que chegar para mim e dizer, Valdivino, eu suspeito de alguém, está aqui a identidade dele tem a digital. Certo. E eu vou confrontar, né? Os peritos criminais, os concursados, que não é o meu caso, é que eles vão ver a digital. Se você não der o suspeito, eles vão ver se aquela digital está dentro do sistema deles. Isso. Né? Que através de um software da inteligência artificial vai com já ferramenta. E aí ele vai fazer a comparação, né? Vai começar a aparecer a eliminação. Tem esse banco de dados. Inclusive, eu estive agora em São Luís do Maranhão, no congresso, né, de criminalística, e aí uma das coisas foi um equipamento que ele revela a digital sem pó. Que é aquele equipamento que nós tivemos lá. Revela a digital, ele é uma máquina fotográfica, basicamente. Ele foca na digital, você não está vendo a digital aqui, mas ele bota várias luminescências. Isso. Ele lê, o software lê aquela digital, bate a foto, fica dentro do programa ele já busca, vai o arquivo, você manda o arquivo para o sistema,
de quem comprar aquele sistema. Por exemplo, a Perforce já tem esse equipamento aqui, né? Então, bota dentro do sistema e já vai dizer isso em 3 minutos. Questão quase instantânea. Com a questão quase instantânea. É caríssimo, né? Então, um perito Mas judicial... caríssimo quanto, assim, digamos? O perito judicial não tem condição de comprar. Só quem compra é o Estado. É o Estado para fornecer, exatamente. Então deve ser aí em torno de 700 mil um equipamento desse. Mas é tão rápido, né, que a sociedade às vezes impõe a necessidade de ser comprado aquilo ali. Porque a demanda do pessoal é muito grande. Eu pego muitos casos, eu tenho vários clientes que às vezes me contratam para descobrir porque sumiu o dólar. Sim. Do cofre da residência, que eu geralmente uso um cofre dentro do guarda-roupa e tal, dólar, dinheiro mesmo de modo si, joias, e eu não sabia que você fazia esse tipo porque facilita muito uma coleta dessa daí, e a gente, quem vai ter acesso ali são pessoas que frequentam a casa. Então a gente pode pedir uma comparação, até colher uma comparação para depois você visualizar através do... Se eu pegou no copo, você pega o copo, preserva ele, faz a coleta, e aí isso nomeia. Você tem um comparativo para poder você tem que ter um comparativo, né? É diferente, eu digo por caso do perito... na verdade, ele não seria perito judicial, seria perito assistente. Assistente. Né? A pessoa contratou. Porque na verdade, meus clientes eles não fazem boletim de ocorrência, eu sei, eles não resistem. O interesse não é divulgar. Não é divulgar, é identificar para eliminar. Então, teve casos que a gente identificou dentro da investigação de campo, porque na investigação de campo, digamos, vou dar um exemplo aqui, uma casa que tinha 4 empregadas, a mais antiga é a que o casal disse, essa está fora de cogitação, e foi realmente a que eu provei que era ela. Quando a gente foi para o trabalho de campo, porque quando eu pego, todo mundo é suspeito, aí eu vou por eliminação, fazendo levantamento. No trabalho de campo, então a gente identificamos que o neto se envolveu com droga e que, por ameaça de morte dos traficantes para ele pagar a dívida, ela se sujeitou a fazer isso. E quando se chamou ela lá na minha frente para poder, eles pediram que eu falasse para ela, contasse a história, ela realmente confessou. Né? Pediu desculpa e tal, chorou. Deram as contas dela, tudo direitinho e tal. Até porque ela criou os filhos do casal, né? Cuidava. Uma curiosidade, Tulo. Hoje, 7 bilhões de pessoas, não existe digital de 2 pessoas iguais. Não existe. Nem dos gêmeos, nem de irmãos, nem ascendente, descendente. Porque a digital, ela já no útero, se tiver gêmeos idênticos, mas um gêmeo vai tocar um pouquinho no útero e quando ele toca, aquelas linhas vão começar a se formar por ele ter tocado, não ter se tocado, né? Então vai vir já as cristas formadas, mas já dentro do útero, ele já vai, cada um vai ter o seu movimento que vai interferir. Vai diferenciar. Uma curiosidade também, que me veio aqui na época da pandemia, muita gente diz que com o uso do álcool, ou ácidos, ou algumas coisas desse sentido, você pode perder as características principais da digital. Realmente acontece. Existe isso. Quem trabalha muito com coisas ácidas e com frutas cítricas, né? Laranja, limão, se tiver muito contato no decorrer dos anos, vai se desgastando realmente. Mas com o decorrer a pele renove e volta renova. As características digital. Renova, mas mesmo se for uma coisa muito prolongada, vai desgastar e às vezes não volta, porque ela se desgastou por completo. Né? Vai ficar uma coisa tão rala que às vezes você vai lá até na coleta daqueles softwarezinhos, nem eles conseguem captar. Né? Fica uma coisa muito, muito rala. Mas Valdivino, me diga uma coisa, e os outros 4 dedos? Olha, o normal é a praxe diz para você coletar os 10, certo? Mas se vem um documento para mim, de um empréstimo bancário, escrito lá, polegar direito, e não tem a espessura do meu dedo mindinho,
vem a espessura mais espessa de 1 polegar. A tendência é que aquilo ali seja 1 polegar. E se a própria parte está dizendo que foi ali 1 polegar direito... Não, mas eu estou me referindo, Valdivino, é a questão sim, perdão. Da comparação. Cada quando a pessoa perde tem sua própria digital. a digital. Tem sua própria digital, doutor Marcelo, exatamente. O doutor Marcelo, ele questionou a questão de o cara ter comprometido né, a assinatura dele. Do polegar. Mas tem os outros. Tem. Tem. O problema é que quando eu pego numa xícara, geralmente todos os dedos se comprometem, né? compromete. Ou então o mais fácil é o dedo. Me diga uma coisa, doutor. Me conte aí casos assim que ocorreu de você participar da perícia que sejam bem curiosos, ou difíceis, ou engraçados, né? Olha, teve casos não muito engraçados que a gente passa assim, a gente se finge de mais, não vou dizer de abestado, né, mas vou dizer de pouco observador e fica mais retraído do que o normal, para você não se confrontar, porque às vezes não adianta você confrontar. Então eu já tive ameaças veladas, né, a pessoa chega e faz ameaças veladas para a gente fazer o laudo do jeito da pessoa, né? E aí você se finge ali que não está entendendo, não sei o quê. Mas teve casos que já foram no meu escritório, a pessoa na audiência já sabia que eu ia ser nomeado, porque o juiz ele dizia, vou nomear o Valdivino na rua tal, número tal, que o oficial de justiça vai lá intimar para ver se ele vai fazer essa perícia. Ou então manda um e-mail, ele manda para algum... Mas o cara já vai sabendo que o Valdivino vai ser. Então ele foi lá no meu escritório e disse, vai ser um... Aí quando eu descobri o que era, eu disse, não, rapaz, isso aí eu nem fui nomeado ainda, o juiz ainda vai me nomear. Doutor, me tomaram 50 mil reais da minha conta e eu sei que foi o gerente da instituição financeira. E doutor, olha, eu sou policial por fazer uma besteira bem ligeirinho. Ali ele não era policial. A besteira bem ligeirinho para fazer era comigo, né? Eu senti nas entrelinhas a ameaça velada, né? Não foi uma coisa... Mas quando a nomeação chegou, eu me comuniquei com o pessoal da Secretaria da Vara, porque tem algumas secretarias que eu tenho mais intimidade de relacionamento profissional. Então, olha, fui nomeado e aconteceu isso. Não estou me sentindo à vontade em fazer aqui no escritório, que é onde eu geralmente faço. E eu quero mostrar que eu tenho um respaldo de vocês e eu quero fazer no fórum. Perfeitamente. Pode marcar qualquer dia da semana, as audiências são de manhã, você marca de tarde que está à sua disposição. Então, foi coisa que eu precisava mostrar para ele, que eu tinha um respaldo, que eu já tinha entendido o recado, mas que tinha muita gente observando, né? E que... Depois eu fui investigar, ele realmente não era policial, né? E ele perdeu a questão, né? Realmente foi ele que autorizou. Ele autorizou, era uma carta, ele autorizando o gerente do banco a fazer um saque. Então era a carta, foi ele que fez o manuscrito e foi ele que assinou. Então existe esse caso. E também existe casos um pouco assim engraçados. Uma vez eu fui, marquei também com uma pessoa do escritório, mas o advogado disse, periciada com 87 anos, uma idade avançada, sem saúde, sem locomoção, não pode ir até o perito, que o perito vem até a periciada. O juiz, a pessoa da secretaria me ligou, doutor, tem um caso aqui que a gente vai majorar os seus honorários, se o senhor topar ir fizer essa diligência até a periciada, a gente vai disponibilizar um motorista e uma viatura foi Justiça Federal, para isso perfeitamente. Até porque a gente pega coisas fáceis e coisas não um pouco mais trabalhosas, mas a gente está ali para auxiliar o juiz. Fui com uma pessoa, o bairro, eu não vou dizer o nome do bairro para não comprometer, mas era um bairro, como eu vou dizer, faccionado, né? Tinha essas facções que estão tomando conta, né? Então, isso eu estou falando há uns 5 anos, esse bairro não estava muito complicado, mas a gente já vai um pouco mais ligado. A viatura era uma viatura descaracterizada, toda preta de insufilme. Eu fui de paletó e gravata, o formalismo do ambiente, do ato em si. A gente entrou nesse bairro e a gente se perdeu. Era uma comunidade e a gente se perdeu. Eu marquei a perícia 2 horas da tarde, 1 hora a gente já estava lá perdido no bairro. Desci do carro, fui até uma mercearia daquelas que tem grade, que a pessoa já atende... Por causa dos assaltos. Por causa dos assaltos, né?
E eu disse, rua tal, eu estou querendo saber a rua tal. A pessoa olhou para mim, deu 2 passos para dentro, disse, eu não sei onde é essa rua. Eu notei que ela ficou com medo de mim, né? Voltei para a viatura, rodamos, mas na frente eu encontrei uma placa. Eu já estava na rua. Mas ele deu 2 passos para ninguém visualizar que você estava falando com ele. Exatamente, porque ele achou uma coisa muito estranha, eu de paletó, talvez ele tenha me identificado como autoridade policial, que na verdade não era o caso, né? Um delegado fazendo investigação. Isso. Mas então, a gente, depois, o perigo que a gente passou, numa viatura descaracterizada, né? De Insufilme, a gente não baixou os vidros, né? E a gente estava assim, meio que um peixe fora d'água, a gente corre assim alguns certo risco, né? A gente sempre tem que andar de orelha em pé, né? Eu ministro algumas aulas, a minha aula começa com colete à prova de bala. Não que eu use colete à prova de bala, mas para mostrar para uma pessoa leiga que quem está aqui fazendo esse tipo de investigação, uma perícia grafotécnica, uma perícia papiloscópica, a gente confronta muito interesse. E você tem que estar ligado, né? Você tem que sempre estar ligado. E afinal de contas, você concluiu o que você foi fazer? Ou... Na verdade, era uma perícia de um empréstimo bancário, que a pessoa disse que não fez um empréstimo bancário, uma senhora, né? E o juiz queria saber se a assinatura era ou não era da pessoa. Ela disse, não, eu não assinei isso. E eu fui lá confrontar a assinatura dela. Quando eu cheguei lá, eu bati foto, né, de todo o ambiente dela, a casinha dela e tudo mais. Ela disse, meu filho, eu mal estou enxergando esse papel para eu assinar. Eu não assino. A senhora não assina, não. Aí ela mostrou a identidade dela. Não assina. Na verdade, é analfabeto. Antigamente era alfabetizado, né? Na verdade, antigamente era analfabeto. Agora que passou para não alfabetizado. Não analfabetizado e agora não assina. Não existe mais a expressão analfabeto. E aí a filha dela, na verdade a neta dela, foi pegar no guarda-roupa todos os documentos oficiais que ela tinha. Ela tinha umas 3 carteiras profissionais e desde de mocinha ela nunca assinou. E aí o banco vai e aparece uma assinatura dela. Então eu acho que ali, na verdade, o banco foi omisso em ver aquela moça, aquela senhora, que não tinha nenhum documento com assinatura e assinar. Não sei se foi a assinatura dela ou se não foi. Qual foi a minha função? Eu não fiz um laudo, eu fiz uma ata técnica. Eu constatei que eu fui até a periciada, e realmente era uma senhora muito idosa, que todos os documentos dela estavam escritos analfabeta, fotografei, coloquei no laudo e disse para o juiz, ela não assina, comprovou que nunca assinou e aí fica com o senhor. Né? Aí eu acho que não deve ter vingado o empréstimo. Eu acho, mas não dá tempo eu procurar saber todos os casos que eu faço. Pode vir, me diga uma coisa. Hoje, em Fortaleza, tem quantos peritos e se existe algum conselho dos peritos no estado do Ceará? Certo. Existe, o número de peritos é muito reduzido. É um nicho muito reduzido, né? Eu vou chutar aqui que em Fortaleza, eu acho que não vai chegar a 15 pessoas. E nós temos aqui o Conselho dos Peritos Judiciais do Estado do Ceará. É uma entidade particular, né? Não é de um órgão público. Apenas é uma convergência de amigos que atuam na área de vários tipos de perícia, a de engenharia e tudo mais, que a gente se congrega para, quando um está precisando de uma coisa, a gente... Uma associação, Então existe no meu site, quem quiser entrar no meu site é peritovaldivino.com.br, Valdivino, V-A-L-D-I, Valdivino, né? Já consta lá o time Se você quiser deixar também seu WhatsApp, no próprio site tem o WhatsApp, né? Mas aqui nós estamos em Fortaleza, né? 85 999 84 10 17. E também agora a gente tem que se submeter a fazer o Instagram, né? Eu tenho um Instagram profissional, @valdivino888. Também tem várias entrevistas que eu faço lá. Perfeito. Deixa eu só tirar com uma pequena curiosidade. Pois não. A questão, assim, não judicial. Sim. No espiritismo, existem as psicografias, né? Sim. E geralmente a psicografia é assinada pelo suposto espírito, né? Sim. Você nunca se deparou para fazer uma análise dessa assinatura, se de fato
Se veio Uma aquele gesto... mensagem É. do além? Não, nunca me deparei. Nunca me deparei. Eu realmente... não- Mas já ouvi algum caso assim que algum A gente colega ouve uns- seu... Não, um colega aqui em Fortaleza Porque eu nunca assim, ouvi a falar. família reconhece, mas a família não tem digamos, a expertise, né? Isso. Eu realmente eu não sei, não tenho acompanhado os casos no Brasil, porque aqui em Fortaleza eu nunca ouvi falar de alguma coisa que tenha feito uma convergência, uma divergência de grafia, né? Que na verdade não é uma assinatura. Geralmente eles fazem as cartas psicografadas, não é isso? Mas geralmente, algumas cartas são apostadas à assinatura Também, né? Da espírito. entidade, do espírito, né? Pode vir, eu sou do interior do Piauí, uma cidade que inclusive eu gosto muito de quando falo da minha cidade, conta esse trecho, que houve a batalha pela independência do Brasil um ano depois, que é a Batalha do Ginipapo, né? Foi em 1823, né? Sim. E que a gente tem um costume, uma feira lá e diz assim, a mala do homem da cobra. Vamos falar um pouco dessa sua mala aqui para apresentar alguns dos produtos aí para a gente entender nossos Certo. ouvintes. Certo. Aqui nós temos a mala do perito, que tanto eu uso para o dia a dia, né, das perícias, como também para ministrar aulas. Para a gente tem alguns equipamentos didáticos para mostrar para o aluno ou para a pessoa interessada em o que é. Mas a gente tem as pequenas lupas. Eu, por exemplo, eu ando com a lupa no bolso, uma lupa a gente chama de conta-linhas, né? É uma lupa pequena, daquela que a gente vê de selo, né? Que a gente geralmente... filatelista? Não, eu comprei por causa da perícia, porque a gente andando com isso no bolso, a gente tem uma visãozinha um pouquinho melhor, aumenta um pouquinho, né? Mas a gente tem as lupas, a gente tem os pós da papiloscopia. Esse pó aqui especificamente é um pó magnético que vai auxiliar, vai fazer justamente trabalhar com esse pó magnético aqui. Veja aqui como é, ó. Ele vai revelar a digital aqui, né? Aqui, se eu deixar cair, é um bastão magnético. Ele vai... grafite? Não é grafite. Não. Se você for tentar aqui ser perito papiloscópico com grafite, não vai dar certo. Não vai dar certo porque esse pó, ele é feito quimicamente para interagir com a gordura que tem aqui. Então, quanto mais nervoso você tiver no ambiente e tocar isso aqui, né, a gordura é que vai interagir com isso aqui, né? Então tem esse pó para revelar essa digital. A gente revela a digital, tá aqui, a gente fez uma ampliação, sai legal. Então, se o local for muito escuro, tem os pós luminescentes, né? Tem... Esse pó luminescente eu utilizo ele muito nas minhas investigações. Quando começa a sumir joia, começa a sumir dinheiro, eu coloco ele lá. E para aí, ficar o resíduo. Aí a pessoa bota, e aí para lavar não sai por um tempo, né? Sim. E aí com a lanternazinha a gente liga, deixa até com o meu cliente, você identifica, né? Pegar a lanterninha aqui, né? Aí você vai... Só que a minha bota uma luzinha roxa, né? A luz roxa, Então, superfície preta, mais escura, pó branco. Superfície branca é o pó preto, né? E aqui nesse caso é para revelar uma digital latente de papel. Ele é muito bom. Esse aqui é para superfície de papel. A gente tem também os pincéis, né? Para cada tipo de pó, o pincel. Nós temos também um mouse. Ele é um mouse de várias luminescências. O que é esse mouse? Eu ponho um traçado aqui, e aqui tá R$10.000, mas aí depois eu venho com outra caneta também azul e boto 40, né? Então eu tenho um mouse que ele joga a luminescência aqui, bota infravermelho, ultravioleta, ele vai fazendo um jogo de luminescências, porque cada tinta responde diferente à luminescência, e o software, a inteligência artificial, mostra na tela do computador, ele faz sumir um e deixa o outro. Porque são tintas diferentes. Porque são tintas diferentes, apesar de serem
de tonalidade azul, mas elas têm uma química diferente. Isso, né? isso. Então, Era uma outra caneta. é uma outra caneta. Então, para mostrar para o juiz, a gente bate a foto do 4, depois bate a foto só do número 1, para mostrar para o juiz que teve um acréscimo de traçado para adulterar a ideia do negócio. Então, a ideia do documento. Então, é um equipamento caro, né? É um equipamento que me auxilia demais a técnica, né? Porque às vezes só pela ampliação não dá pra gente ver. Mas com isso a ferramenta nos ajuda bastante. A gente bota no laudo e não tem como contestar. Facilita muito eu ser da área jurídica, porque eu sei o que é que o advogado pode contestar, eu sei qual é a dúvida das partes, eu sei o que é que o juiz vai querer, né? Então a gente facilita bastante com a ferramenta e com o conhecimento jurídico, não só técnico da perícia, mas o jurídico, para a gente deixar um laudo para não ser contestado depois. Eu tenho um fato interessante, quando eu estava começando, eu fui chamado a atenção por um juiz porque eu fiz o laudo e ele mandou devolver o laudo dizendo, olha, eu não entendi a sua conclusão. E a conclusão era, o padrão gráfico do periciado Amaral converge com a assinatura questionada. Ou seja, a assinatura que o Amaral contestou é realmente dele, convergia com ele. E aí ele não entendeu. Eu fui para a diretora de secretaria e disse, rapaz, olha, tá aqui. Aí expliquei, eles, olha, você me explicando, eu estou entendendo. Mas o juiz não entendeu. Desse é o jeito para o juiz entender. Foi então que a partir de então a gente amadurece. Na verdade ele me ensinou, né, com essa dúvida dele, que às vezes as pessoas não entendem isso, porque é um termo técnico. Isso. E eu boto o mesmo parágrafo, no lugar de convergente, eu boto ou não é a assinatura da pessoa. Porque o juiz, às vezes, ele tem uma gama de coisa para fazer que ele não dá tempo para folhear o laudo todo. Às vezes ele vai, confia no perito que ele nomeou, ele vai na conclusão, né? Então, foi uma das coisas que eu mudei, inclusive, o meu jeito de concluir, porque às vezes as pessoas vão só na conclusão, até porque não vão entender a técnica, só se contratarem um perito assistente. Ó, Divino, foi um prazer poder receber você aqui para a gente participar um pouquinho, entender um pouco, né, dessa área da perícia, né? E vou passar a palavra aqui para o doutor Marcelo para fazer os agradecimentos. Não, foi excelente a gente saber que a perícia tem um fundamento, é uma coisa relevante na decisão de um juiz, de ampará-lo tecnicamente sobre o que é ou que não é, de afastar ou não afastar aquela decisão, e que além dos equipamentos, há uma expertise, há uma técnica, há uma coisa em que o perito consegue decifrar. Muito bem, parabéns pela profissão. Seja obrigado. sempre bem-vindo para a gente fazer novos relatos. Perfeito. Bom, eu agradeço. E curiosidade sobre a profissão. Perfeito. Eu agradeço a oportunidade aqui ao Amaral, doutor Marcelo, né? E que se tiverem alguma dúvida, tá? Eu já disse o meu site, né? O Valdivino, peritovaldivino.com.br, lá tem o meu endereço, tem o meu telefone. Eu estou à disposição, foi um prazer tirar a dúvida com vocês. Prazer foi todo Prazer foi nosso. Um abraço.